Amém? Apocalipse 3, versos 7 e 8 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Deus Santo, mais uma vez pedimos ao Senhor a tua direção. Assim como as irmãs oraram, tanto no louvor como agora, continuamos, ó Deus, na tua dependência. Que não fale o homem, mas que o teu Espírito ministre aos nossos corações nessa noite. Prepara, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, para que possamos guardar a tua palavra. E também, por meio do teu Santo Espírito, nos encoraje a aplicá-la nas nossas vidas, dia após dia, para que o seu nome seja glorificado. Pessoas possam conhecer Jesus através do nosso comportamento. E nós também ficarmos sempre firmes, vivendo uma vida fervorosa no Senhor, com base na tua palavra, com base nas tuas promessas. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema desta noite, não desfaleça, falamos isso no domingo atrás já, né? Retrasado. Não desfaleça diante da porta que Deus te abriu. Nós falamos há 15 dias atrás, usamos o termo desfalecer, e dizemos que é desanimar, ficar sem coragem, né? Então, não fique sem coragem, não se desanime diante da porta que Deus te abriu. A igreja de Filadélfia, ela era uma igreja pequena, inexpressiva em termos de quantidade de pessoas, face às outras religiões em volta. Era uma cidade também muito complicada, porque ela tinha, frequentemente, ela era, vamos usar talvez esse termo para a cidade em si, ela era atormentada por terremotos. Era tanto terremoto, que em 17 antes de Cristo, houve um terremoto que destruiu toda a cidade. Então houve uma opção por uma grande parte dos habitantes naquele momento, de não viverem mais na cidade. Então eles preferiam viver no campo, eles não queriam mais viver na cidade devido ao medo. E os que moravam na cidade, viviam constantemente com aquele medo, com aquela preocupação, com aquele trauma, a qualquer momento, acho que qualquer tremorzinho, é agora. Essa era a realidade da cidade de Filadélfia. E a realidade da igreja era que eles eram um grupo pequeno, mas eles eram perseverantes. Diante de tudo isso, tanto é a perseverança e o comportamento cristão desse povo da Filadélfia, que até início do século 20, eles ainda influenciavam a cidade e os seus arredores. Olha só, nós estamos falando de 17 a.C., e estamos falando do início do século 20. Os cristãos ali, diante de todos os seus desafios, ainda mantinham firme o seu comportamento, o seu testemunho cristão. E diante desta questão toda, por eles serem perseverantes desta forma, eu vejo que quando Jesus está dizendo que ele abre uma porta e ninguém fecha, não importa a dificuldade. A gente também entende que porta significa oportunidade. Às vezes alguém está precisando de emprego. Pastor, vamos orar para que Deus me abra uma porta de emprego. Uma oportunidade. Paulo orava dizendo para que Deus abra as portas para eu evangelizar, oportunidade de pregar. Então, porta, ela é sinônimo de oportunidade. E nós temos a bênção de entender de que a porta que Deus abre para mim e para você só vai se fechar quando Deus quiser. Isso pode ser um trabalho,
Isso pode ser até uma mudança de propriedade. Eu estava pensando nessa mensagem, eu estava dizendo. Às vezes surgiu uma oportunidade, você vende tua casa e, nossa, apareceu uma oportunidade única de negócio. E você vai para um outro lugar, um outro condomínio, enfim. A oportunidade não foi só de negócio. Deus tem propósito com você. E Ele espera que a sua maneira de viver naquela porta que Ele te abriu, fale de Jesus de alguma maneira. Você já parou para pensar nisso? No trabalho, a oportunidade. E quando eu fico internado, pastor? Deus te abriu uma porta cheia de agulhas picando e soro para tudo quanto é lado, mas você também tem a oportunidade de falar de Jesus. Então, quando nós falamos de porta aberta, nós estamos falando sim de oportunidades que Deus nos dá. Por mais que Deus possa te dar uma oportunidade de comprar um carro, trocar um carro, você está tendo a oportunidade de dar um testemunho fiel para aquela pessoa que está vendendo o carro, de fazer um certo relacionamento. Até um ano depois, vocês lembram que o Sócrates uma vez teve um probleminha de moto, caiu, né? Deixou a metade da perna ali cortadinha assim, ficou diferente. O rapaz que o atropelou, que aconteceu ali, foi isso, né? Ele que cruzou. Então, o que foi interessante é que durante ainda quase um ano, eu mantinha contato com o rapaz que atropelou o Sócrates. Volta e meia eu mandava uma mensagem para ele. E aí, como é que você está, rapaz? E eu sempre procurava manter o contato. Quem foi para o hospital e eu fiquei com ele até meia-noite lá, foi eu. Mas é ele que estava lá, guardado. Mas eu tive a oportunidade de manter contato, de mandar versículo para o rapaz, que era lá do Rio, se não me engano, né? Ele veio trabalhar para cá e tudo. Então, tudo que Deus abre as portas não é apenas para você se beneficiar para o seu bel prazer. Nós temos que entender isso, nós temos a oportunidade. Porque Deus tem um propósito claro. Deus deixou bem claro para mim e para você, quando nós fomos salvos em Jesus, o que Ele diz? Ide por todo mundo. Algumas coisas que às vezes a gente passa despercebido na vida da gente, que a gente olha as portas abertas apenas como oportunidades para a gente, talvez financeira, agora eu posso mudar de casa, posso comprar carro, posso fazer isso, posso fazer aquilo, aquele monte de coisa. Mas tem algo mais nesse negócio. Tem algo mais profundo do que tudo isso, que é de alguma maneira você compartilhar a tua fé. Essa que é a verdade. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa vida, muito claro na nossa mente, porque isso é fazer missões, isso é evangelizar, isso é dar uma boa notícia para quem quer ouvir. Agora um detalhe, uma porta aberta, uma oportunidade que Deus te dá, não significa que será uma caminhada tranquila. Né? Ou seja, você irá encontrar dificuldades. O que vai te ajudar a atravessar essa porta é que com a mesma convicção que você entendeu que foi Deus que abriu a porta para você, você viver com fé nas suas promessas para continuar essa caminhada. É como aquela pessoa que ela foi selecionada e ela acabou entrando no trabalho. Nossa, aquele era o emprego do sonho dele. Maravilha, ótimo. Só que chega lá e ele começa a enfrentar embates, relacionamentos, pessoas diferentes, que pensam diferentes, pessoas que às vezes ficam tirando sarrinho dele, porque é evangélico, isso e aquilo. E às vezes a pessoa, eu não quero ficar mais aqui, porque isso aqui é tóxico, né? Que agora é uma palavra bonita, em alta aí, né? Tudo é tóxico, né? Se não é do jeito que eu gosto, é tóxico. Mas, meus irmãos, se você tem convicção de que foi Deus que abriu a porta para você, não se atreva a sair antes de Deus dizer para você sair. Não faça isso. Porque Deus tem propósito para você lá. E a gente precisa compreender que Deus não faz as coisas por fazer, não. Tudo que Ele permite na nossa vida tem propósito claro e definido, muito definido para nós. Então, nós temos essas dificuldades, vamos ter. Mas não podemos esquecer, quem abriu a porta foi Deus, foi resposta de oração. E assim é que você tem que percorrer. Muitas pessoas no seu trabalho, às vezes eu encontrei já crentes que trabalhavam comigo, e até em outras empresas, que quando ele entrava pela oração, então vamos dizer assim, ele entrava de joelho para o trabalho. Ele entrava de joelho.
Mas é óbvio que se ele foi selecionado no meio de tantas pessoas, é porque ele tinha habilidades, um perfil para assumir aquela função. O problema é que quando ele chega lá, ele pensa que porque ele tem todas aquelas habilidades, isso só é suficiente. Não é. Ele tem que continuar sendo um homem ou uma mulher de oração. Ele tem que continuar lendo a palavra de Deus e tendo tempo de devocional com Deus, de comunhão com Deus. Ele tem que ter isso. Porque se ele acreditar que a partir do momento que ele entrou ali, agora é com ele, pronto, acabou, não vai dar certo. Ele não vai ter condições de lidar com os reveses, os obstáculos no seu trabalho, os obstáculos relacional, os obstáculos de comportamento, de dificuldades, situações. Ele precisa disso. Então, por mais que Deus já tenha te concedido habilidades para fazer alguma coisa, Deus ainda espera de você que, de alguma maneira, o seu comportamento glorifique a Deus e dê testemunho para Jesus. Essa é que é a verdade. Precisamos ter isso em mente, não podemos perder o foco. Que tudo que Deus coloca nas nossas mãos nos abençoa, é resposta de oração, porém, existe um propósito claro. De alguma maneira, eu preciso compartilhar a minha fé. Isso é uma coisa clara. Aí a questão é, como percorrer a porta aberta? Esta oportunidade que Deus te dá, como que você pode resolver isso? Vamos ver isso no comportamento dos irmãos aqui da igreja de Filadélfia. Quando você observa no versículo 7, diz: ele é santo e verdadeiro. Ou seja, os cristãos estimavam viver em santidade, apesar do seu número inexpressivo. Inexpressivo. Eles viviam, eles não tiravam os olhos de Jesus e das suas promessas. Eles valorizavam a pessoa de Jesus Cristo. Queridos, se nós temos sempre em mente a missão nossa mente muito clara. Eu preciso valorizar o meu Jesus. Não é só falando dele, é vivendo os seus ensinos, é obedecendo a tua palavra. É o meu comportamento que vai valorizar ou não o meu Jesus. Eu me lembro que uma vez, na década de 90, nós jovens tínhamos uma mania de dizer assim, nós falávamos isso nos grupos de jovens, até quando eu dirigia louvor, alguma coisa assim, nós sempre dizíamos, eu tenho que honrar o meu sobrenome, Jesus Cristo. É Ele que é o meu Senhor, é Ele que eu preciso honrar. E essa é a grande verdade. Eu me lembro que nós tínhamos um grupo de evangelismo e nós vivíamos, e o ano de 90 a 91, logo quando eu vim para Curitiba, nós chegamos a fazer 12 trabalhos evangelísticos naquele ano, e era um por mês, mas a gente saía na sexta-feira à noite, já ia para a igreja, dormia no banco da igreja. A segunda igreja de Araucária foi assim, eu até aluguei na época uma Kombi que estava vendendo peixe, e nós pagamos meia hora para aquela Kombi de peixe, para a gente entrar lá dentro e ficar anunciando. Eu acho que eu já contei isso aqui. E depois ninguém queria chegar perto da gente, porque a gente estava num cheiro de peixe. Mas o que foi interessante foi que o dono da Kombi, ele gostou tanto daquele negócio, que ele nos deu mais meia hora de anúncio no bairro de Araucária. Naquela época, ali onde está a segunda igreja batista de Araucária, tinha ali uma igrejinha, e era tudo barranco, não tinha saneamento, não tinha nada. E a gente fazia aquilo com muita alegria. E a gente sempre entendia que nós temos aqui, nós estamos dando a cara para bater, então daqui para frente a gente também tem que andar na linha aqui. Mas isso fazia parte da porta que Deus abriu para a gente naquela época, e por causa daquele ano foi um ano onde nós fizemos por 12 meses, todos os meses, nós fazíamos isso. Nós íamos para uma igreja, dormíamos no banco, as meninas dormiam nas casas, nós éramos em 18 jovens, as meninas dormiam na casa dos membros da igreja, e nós fazíamos o nosso evangelismo assim. Oportunidade, passou a Kombi, nós jogamos o laço, puxamos a Kombi e entramos dentro, e deu certo. Deus abre as suas portas, não é a nossa força que é o problema. Então, valorizavam a pessoa de Jesus Cristo, sabiam que Jesus é santo, em seu caráter, em suas palavras, em suas ações e em seus propósitos. Gente, isso aqui é muito importante. Se nós falamos de caráter, nós estamos falando que o nosso Jesus não volta atrás do que diz.
Se nós estamos falando de Jesus, que Ele é santo, Ele não tolera pecado, e assim como todo cristão devemos odiar o pecado. Se nós olharmos em suas palavras, em suas ações e em seus propósitos, nós vamos observar que as promessas dele são claras, e eu e você já experimentamos de muitas delas. Pode ter certeza disso. A Bíblia diz em Mateus 28:18, e chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, eu tenho poder absoluto. Então confie em mim. Queridos, da mesma forma que eu confiei para que Deus abrisse uma porta para mim, não importa qual seja a questão, eu ainda preciso viver nessa porta confiando em Deus, vigiando para não pecar contra Ele, para não entristecê-lo, e usar daquela porta aberta para glorificar a Deus. Por isso que nós vemos no texto, e o apóstolo João está dizendo que a porta que Deus abre, ninguém fecha, por causa disso. Ele tem poder absoluto. É Ele que vai fazer isso. Não sou eu e não sou você. Portanto, a primeira coisa que eu quero destacar nesta noite, não desfaleça, não desanime, não fique desencorajado diante da porta que Deus te abriu. Porque quem abriu essa porta não foi qualquer pessoa, não foi um apadrinhamento, não foi nada disso, foi Deus. Porque se Deus falar não vai abrir também. Você pode fazer o que quiser, pode espernear, bater a cabeça, pode fazer qualquer coisa. Pode se arrastar no chão, que nem às vezes meu netinho faz lá, não vai adiantar nada. Mas a porta que Ele abre, Ele não vai fechar. Agora, uma coisa importante que precisamos entender quando nós estamos tomando posse da porta que Deus abriu. A porta que Deus abre e ninguém pode fechar, isso quer dizer que essa porta vai ficar aberta ou vai fechar no tempo de Deus, independente das minhas forças. Talvez você que está aqui me ouvindo, pode talvez estar pensando assim, já teve, ou eu vou te fazer diferente, uma pergunta que eu faço para você, quantas portas Deus lhe abriu e quando você estava no meio daquela porta, surgiu os obstáculos, você saiu fora? Quantas vezes você fez isso? E depois quantas vezes bateu a cabeça para voltar? Falta de discernimento? Falta de discernimento é falta de devocional com Deus. Falta de fé para continuar a caminhada é falta de envolvimento com Deus. Então a gente precisa compreender isso. É independente, eu não preciso ter forças para continuar naquela porta aberta, eu dependo do Senhor. Lembra do primeiro texto que lemos de Isaías? Lembra de citamos João 15:5? Senhor, o Senhor me colocou aqui, agora me ajuda, porque eu preciso das tuas forças. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Como isso é importante, tão profundo essa lição para a vida da gente. E às vezes diante do primeiro obstáculo a gente acaba, não, isso não é para mim, isso aqui é muito tóxico, isso aqui é muito isso aqui é muito aquilo, eu vou largar, isso não é para mim. A pergunta que a gente tem que se fazer é, peraí, foi eu que entrei nessa porta e arrombei para entrar, ou realmente foi Deus que abriu a porta para mim? Se Ele me abriu, então Ele também vai me ajudar. O texto diz também, no versículo 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste. Pouca força aqui significa que Deus sabia que os irmãos ali da Filadélfia eram um grupo pequeno, de poucos crentes. Logo, eles eram inexpressivos diante dos grupos judeus, dos grupos farisaicos e tudo mais. E quando Jesus coloca assim, eu sei as tuas obras, a palavra no grego aqui também vem com o sentido, eu conheço as tuas obras. Não só na prática, o que você pratica, mas eu conheço o teu coração, eu conheço o teu pensamento, eu conheço a tua motivação. E Deus assim faz um elogio para ele. E ele diz assim, eu abri uma porta e vi que vocês, em outras palavras, parafraseando o texto, eu abri uma porta e vi que vocês continuam com fé, apesar das lutas, terremotos,
os grupos que ficavam caluniando, falando mentiras sobre eles. Apesar de tudo isso, vocês continuam pregando, vivendo a vida cristã. Lutas, tinham lutas. Mas eles continuavam vivendo, propagando a fé, compartilhando a fé de alguma maneira. Meus queridos, Deus nos conhece. E quando Ele nos abre uma porta, Deus te conhece, Deus me conhece. E quando Ele te abre uma porta, Ele sabe perfeitamente os desafios que você vai enfrentar. Você não sabe, mas Ele sabe. Mas a nossa preocupação não é enfrentar os desafios, é em saber que teremos desafios. A nossa preocupação é: Jesus, me ajude a manter o meu foco em Ti, na Tua palavra, me ajuda a fortalecer, a nutrir mais e mais a minha vida espiritual. Porque eu posso cair na tentação de começar a melhorar financeiramente, começar a ganhar mais dinheiro e começar a ignorar o Senhor falando ao meu coração. Eu posso ignorar o que o Senhor fala comigo, porque eu estou tão focado no que eu posso ganhar, com tudo aquilo que eu estou aproveitando de bênçãos, financeiras, seja lá qual for, que eu acabo perdendo o foco de Jesus. Mas eu quero dizer, queridos, que você pode aproveitar as bênçãos de Deus sem perder o foco de Jesus. Sem perder o foco de Jesus. Podemos sim usufruir de tudo isso. A Bíblia nos relata muitas experiências do apóstolo Paulo, e eu escolhi duas para a gente compartilhar um pouquinho. A primeira está lá em 1 Coríntios 16, 8 e 9. Olha a palavra do apóstolo Paulo: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Ele louva a Deus pela porta, mas ele sabe que tem lutas. Então, meus queridos, as portas serão abertas por Deus, mas não quer dizer que você não terá obstáculos. Não quer dizer que você não vai chorar em alguns momentos. Agora há pouco momento, estávamos fazendo a confraternização, eu estava compartilhando com o pastor, com o irmão José. Aí, eu estou até chamando de pastor, hein? Olha aí, hein, irmão José. E eu falei, foi escolhido a dedo os hinos. Vocês observaram a letra dos hinos que nós cantamos? Seguirei ao meu bom mestre. Vocês observaram os desafios? Como Deus fala através das suas músicas. Como Deus toca nos nossos corações. O apóstolo Paulo deixa muito claro isso. Ou seja, onde quer que ele estivesse ali em Éfeso, ele iria enfrentar obstáculos. Eu quero dizer que onde quer que Deus tenha colocado você, quer seja numa mudança de condomínio, como eu falei, um trabalho, seja lá o que for, você enfrentará obstáculos. O perigo é querer enfrentar os obstáculos pelas suas próprias forças. Você não vai acabar bem essa conversa. Dobre o seu joelho diante de cada obstáculo. Não dê um passo sem uma confirmação do Espírito Santo no seu coração para você tomar qualquer atitude dentro desta porta aberta. Como é importante termos esse momento de devocional, de relacionamento com Deus sozinho no nosso quarto, seja lá onde for. Como eu disse para vocês muitas vezes, o meu local de oração era o banheiro do trabalho onde eu trabalhava. O momento de clamor muitas vezes era o banheiro onde eu trabalhava. Mas como é importante isso, queridos. Deus te dá saúde e Ele quer que você o use para a glória dEle, não para ficar dando disfarce, dando desculpas, não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, não posso por isso ou por aquilo. Pense no que você vai dizer a Deus quando Deus te der uma coisa para fazer, uma missão para fazer. Pense nisso, para que você possa também aproveitar essa porta aberta, em obediência ao que Deus tem para a tua vida. Precisamos pensar nisso. Outro momento interessante da vida do apóstolo Paulo, entre muitas, em Colossenses 4:3, o apóstolo fala de sua prisão, né? Ele diz assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Ele está preso. Ele não pede libertação da prisão.
ele perde discernimento para falar. Você pode estar na maior luta da sua vida. Deus vai, na hora certa, Ele vai te dar o livramento, vai resolver o teu problema, mas até lá, antes dele resolver o seu problema, peça para Jesus te dar discernimento de como compartilhar a sua fé no meio do teu desafio. Não fique encruado, escondido, mas peça para Jesus: Jesus, eu sei que uma hora dessa vai acabar porque eu confio na tua palavra. Mas até lá, então, me ajude a compartilhar a sua fé. A compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida de alguma maneira. Me ajude a fazer isso, Senhor. Como é importante. Ele pode estar preso, mas ele não pede para ser liberto. Mas ele pede para os irmãos intercedê-lo, me ajudem em oração, para que eu possa compartilhar a minha fé. Porta aberta? A porta aberta de Paulo aqui foi o quê? A prisão. Foi onde ele escreveu as cartas dele. Interessante isso, né? Por bem, podemos assim entender que Deus abre a porta e vai te abençoar independente das dificuldades. Por último, nós vemos aqui a vitória desse povo lá na Filadélfia. E está bem no finalzinho do versículo 8. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus queridos, quem nos garante a vitória é quem abriu a porta. Foi Deus. Podemos observar que o povo se sentia vitorioso, os irmãos ali sendo um grupo pequeno, numa cidade que só tem terremoto, não tinha segurança nenhuma, a segurança deles era Cristo. Eles guardaram a palavra de Jesus Cristo e não negaram o seu nome. A palavra guardar aqui não é esconder a palavra, ninguém toca. Como fizeram com os manuscritos de Isaías lá nas montanhas, lá nas cavernas de Qumran, né? Que depois em 1940 e pouco acharam, tanto tempo escondido. Não, não era isso. Não é você guardar para ninguém tocar, mas é uma maneira de você proteger a palavra, aquilo que você crê, contra as muitas palavras contrárias que querem sufocar a verdade do Evangelho. Muitos crentes têm deixado a palavra e ido atrás das filosofias dos homens, de modismo de pessoas que não levam a um caminho de crescimento e relacionamento com Jesus. Porque o que nos leva a ter um relacionamento com Jesus é a palavra dele. É o nosso tempo de dedicar-nos, de observar a sua palavra. É o nosso tempo de adorar pelo que ele é. É o nosso tempo de louvar por tudo que ele tem nos dado. É o nosso tempo de ser gratos a Deus pelas ricas bênçãos que ele tem nos concedido até hoje. Isso faz parte da nossa adoração, isso faz parte da nossa devoção. Por isso que o nosso culto não é apenas hoje. Como eu já tenho dito, o nosso culto começa quando você acorda, quando eu acordo. Eu já começo a cultuar o meu Deus. Quando ele diz não negar o nome, é não deixar de proclamar a verdade a todos. É afirmar, ou seja, é verbalizar, é ter uma atitude de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Não é um verdadeiro seguidor dos meus pensamentos, dos meus conceitos, mas um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, da sua palavra. É viver por ela. Nós podemos estar de alguma maneira, primeiro, nós vivemos neste mundo, na contramão do pensamento deste mundo, não porque nós nos achamos super crentes, mas é porque nós cremos que o Evangelho é verdade, é a palavra de Deus, e ela é poder para quem crê, e é ela que nos sustenta, e não os pensamentos mundanos que regem o mundo hoje. O que sustenta o cristão não são filosofias humanas, como Paulo já falou muitas vezes em Filipenses, Colossenses, mas sim o que a palavra de Deus diz que está certo e o que está errado. Como isso é importante para a gente.
aquilo que Jesus nos revelou, de alguma maneira, precisamos pedir a Jesus para nos ajudar a revelar aos outros, revelar que Jesus é o Filho de Deus, revelar que Jesus veio na cruz, morreu e ressuscitou na cruz, morreu, ressuscitou, para que o mundo tivesse vida. É revelar que Jesus é o único que tem poder para consolar, acalmar um coração atormentado. É revelar que esse Jesus é o meu Redentor. Se eu não creio nisso, então alguma coisa está errada com o que eu estou dizendo de ser crente. Porque ser cristão é muito mais do que coisas, do que filosofias humanas. Ser cristão não é você piscar o olho e sair gravetinho para tudo quanto é lado, brilhando, não é nada disso. Ser cristão é viver o Evangelho, mas viver porque cremos, não porque os outros dizem. Meus queridos, como nós vemos no texto, quero dizer aqui que não é o tamanho e nem a força que determina o seu desempenho, onde você está para testemunhar, onde você está naquela porta aberta, mas sim é a fé que você tem no chamado e na autoridade do Senhor Jesus. Quando você foi salvo em Jesus, você entregou sua vida para Jesus, você foi chamado para ser filho e transmitir sua palavra. Você foi chamado para isso. Todos os cristãos foram chamados para isso. Não tem outra conversa. Como? Jesus é que te explica. O que eu não posso dizer para você é que evangelizar é só entregar folheto, que não é só isso. Mas eu posso dizer que é entregar folheto e é viver o Evangelho, é ser manso na hora que a nossa fé ou o nosso temperamento é confrontado e o sangue ferve, e aí a gente não tem que tomar cuidado para não dizer uma palavra que não seja glória a Deus. É aí que a gente tem que pensar. Nós conseguimos pregar o Evangelho quando nós estamos diante de alguns crentes, os crentes começam a falar da vida dos outros e a gente diz: gente, isso aqui não é para mim, dá licença, estou fora. Isso é ser crente. Recitar textos bíblicos é importante, guardar na memória é importante, mas de nada aproveita se eu não aplicar na minha vida. Eu preciso fazer isso na minha vida. Por isso, queridos, os crentes sofriam oposição dos judeus naquela época, eram acusados de várias formas, mas eles não desistiam de continuar caminhando pela porta que Deus lhe abriu. Diante de tantas tribulações, situações de naturezas diversas, pessoas que se opunham à sua fé, que discutiam e tentavam tirá-los da sua fé, do seu estilo de vida, como seguidor de Jesus, eles continuavam permanecendo verdadeiros crentes no Senhor Jesus. E por isso, garantida a vitória, eram abençoados. Porque a sua coragem, a sua fé não estavam pautadas no seu temperamento. A sua fé, a sua coragem eram pautados na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Onde eu e você temos colocado a nossa fé? Nas promessas do Senhor? Ou a gente fala de Deus, cremos em Deus, mas agimos do nosso jeitão ainda? Isso não acaba bem. Precisamos não perder o foco de Jesus. Eles sabiam os obstáculos deles, mas também sabiam que Jesus tem todo o poder, que quem abriu a porta foi Jesus e que ninguém vai fechar. Eles também sabiam que quem controlava o resultado final era Jesus Cristo. Portanto, o que eles precisavam era continuar fazendo o que eles estavam fazendo, porque com toda certeza eles trabalhavam, eles tinham contato com outras pessoas que não conheciam a Jesus, que tinham seus pensamentos religiosos das mais variadas possíveis, mas eles continuavam vivendo. Eu quero dizer para os irmãos que há uma só forma de viver a vida cristã, que é viver pela fé em Cristo e em sua palavra. Agora, há muitas maneiras de proclamar, de viver a vida cristã, é na palavra e na sua promessa. É aplicar na nossa vida. Agora, de proclamar, há muitas formas de proclamar o Evangelho. Muitas maneiras. Precisamos viver aplicando os ensinos de Cristo em nossa vida, não se entregando diante das dificuldades, porque isso até é uma questão importante. Quando nós
como diz a palavra, se nós ficarmos, se nós nos assustarmos diante de um problema, a nossa força será pequena, diz Salomão. Queridos, nós não precisamos provar ao mundo que somos fervorosos, mas nós precisamos viver a vida como um crente fervoroso. É diferente, os outros não têm que ver o tamanho, não me interessa se eles vão ficar medindo a minha fé, mas eu preciso viver a minha fé. Eu é que preciso ser uma pessoa de não ficar me encolhendo diante dos meus desafios, eu tenho que lutar contra. Quando eu comecei as minhas corridas aqui em Curitiba, a mãe do Lima, ela sempre ajudava aqui na limpeza, e um dia ela chegou assim para mim: pastor, hoje é sexta-feira, o senhor vai correr? Mas gente, eu estava numa preguiça, numa vontade de não querer fazer nada. Confesso que em alguns momentos eu até pedia para chover, porque daí minha consciência ia ficar mais tranquila e eu não iria correr. E aí ela falou: pastor, o senhor não vai correr hoje? Ela me cobrou, né? E eu falei assim: mas Sebastiana, hoje eu não vou. Por quê? Me disseram que está chovendo lá em Foz do Iguaçu. Eu disse: mas o senhor tem que tomar vergonha? Não, o senhor tem que correr sim. E eu acabei indo. Por mais que foi uma brincadeira minha e dela, eu iria ficar jogando, eu ia ficar brigado, muito bravo comigo mesmo, a hora que passasse 7 horas da noite, e eu achar que eu não fiz nada, e eu podia ter ido correr. Muitas vezes é isso, gente, a gente precisa dar um passinho mais, e às vezes a gente trava. Não, lute contra a sua natureza caída, não se entregue, lute contra, porque é aqui que você vai começar a fortalecer sua fé. Não é fácil, sei por mim, porque às vezes eu levanto de manhã já com preguiça de correr. Preguiça é pecado, né? Mas eu peço perdão a Deus. Mas chega e fala assim: ai Jesus, hoje eu ia correr, mas o tempo está meio para chuva, né? Eu tenho até uma tartaruguinha que quando chove, eu coloco ela fica num vidrinho assim, né? E aquela chuva na janela, e ela fica com a patinha dela assim, de pezinho, dizendo: está chovendo, justo hoje que eu ia correr, né? Então eu uso sempre estou usando aquela minha tartaruguinha, porque na verdade tem dias que a gente não tem vontade, ânimo para fazer certas coisas. É ou não é verdade? Por mais que você ame o seu trabalho, não tem dia que você: ai Jesus, queria ser diferente. Lute contra e vá. A vitória sua não está em você confiar na tua zona de conforto. Não caia nessa. Lute contra. E assim você vai vencer. Não se entregue nas suas dificuldades. A questão não é só ficar em pé, ou tentar ficar em pé, mas é continuar servindo a Deus e proclamando o seu evangelho de alguma maneira. Quero concluir dizendo que Jesus, dentro de tudo que eu já disse, Jesus Cristo abre a porta, e Ele também vai lhe capacitar para atravessar a porta, que só Ele pode fechar. A gente observa, eu me lembro que na década de 90 existiam umas ideias de música, hinos, cânticos de guerra. A gente tem que cantar cânticos de guerra, porque nós estamos numa batalha espiritual. E é interessante que eles tinham umas músicas muito estranhas, muito doidona. E um dia, alguém chegou para mim: Ismael, você vai dirigir o louvor? Vou. Nós temos que cantar umas músicas de guerra, né? Tinha umas músicas na época, né? Eu falei assim: você tem toda a razão. E sabe qual música que eu escolhi? Castelo Forte. Gente, se tem um hino de guerra, está lá no Castelo Forte. Depois que Lutero bate as teses, ele canta aquele hino, porque estava todo mundo contra ele, todo mundo querendo a cabeça dele. E ele canta: Castelo Forte ao nosso Deus. Já leram aquele texto? Aqueles hinos? Observa bem aquele hino. Se não é a realidade nossa, e que precisa ser a nossa realidade. Por isso, queridos, ao enfrentar obstáculos dentro da porta que Deus te abriu, evite ter medo, evite ser incrédulo nas promessas de Deus, porque as atitudes fazem com que você perca muitas oportunidades que Deus tem te concedido. Muitas. Quando nós olhamos para João 16:33, nós vemos Jesus dizendo: isto tenho dito a vós, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Gente, isso aqui não é uma palavra motivacional, não. Isso aqui é o nosso Salvador e Redentor dizendo: olha para mim e vamos comigo, respira fundo e continua essa vida olhando para mim. É isso que nós cristãos precisamos fazer.
Deus já abriu a porta, não foi resposta da oração? Foi. Então agora ande nessa porta com base na palavra de Deus. Como que a gente tem agido diante de tantas questões de porta aberta, porta que Deus nos abre? Tem pessoas que querem se casar, Deus abre a porta do casamento, tem desafios, eu não sei como é que eu faço. Deus abriu a porta, então peça para Ele te orientar como lidar com isso. Filho, a gente quer ter filho, a gente tem que ter filho. Mas aí quando os filhos aparecem, mas é muita noite sem dormir, mas eu não sei o que aí, ninguém me ajuda, ninguém isso, ninguém aquilo. Meus queridos, a porta está aberta, você tem o privilégio de ser pai e mãe. Agora, peça para Deus te ajudar a lidar com isso. Aprenda a lidar com isso, não fica se lamentando. É bênção. Às vezes é o trabalho, o trabalho do sonho, Deus ouviu tua oração e te deu o trabalho. Começou a ter alguns problemas algumas pessoas relacionais, algumas pessoas querendo te derrubar, pessoas te tratando com mal de uma forma grosseira, aí você já começa, não, isso aqui é muito tóxico, esse ambiente não é para mim. Meus queridos, para com isso, Deus colocou você ali, você tem convicção? Tem, então caminhe pelas promessas de Deus. Não importa quantas vezes você tem que chorar, não importa quantos tombos você cai, lembra da última mensagem? Não caia, mas se cair, se levante. Nós precisamos continuar firme. Todos os obstáculos, todas as portas abertas que Deus nos abre, tem obstáculos, não tenha dúvida disso. Sua saúde. Saúde, pastor? Sim, é uma porta aberta. Você está lá com um problema que você não sabe o que é, não consegue, de repente o médico descobre, olha, teu problema é esse. Aí ele começa a te dar os remédios, aí ele começa, você vai ter que fazer aí vai ter que ficar internado, internado eu não quero, eu não sei o que, mas Deus já abriu a porta, então enfrenta esse negócio pela fé, e vai se submete a todos os processos que Deus colocou aí no médico para fazer. Se o médico disse que vai ter que ficar internado, fica. Mas não sei, não, fica. Até saúde, Deus abre umas portas de cura e a gente fica, não, isso eu não quero, às vezes a gente até duvida muito do médico, mas o médico falou isso, falou aquilo. Minha esposa que fala isso para mim, às vezes ela, você precisa ir no médico, fazer tal coisa, não amor, não preciso, daí ela pega bem pesado comigo, ela fala, tinha medicina lá no seminário também? Eu falei, pois é, essa aula eu perdi. Então a gente precisa entender que tudo que se Deus abriu a porta, meus irmãos, nós precisamos caminhar por esta porta, olhando para Jesus. Obstáculo todos nós teremos, não vamos recuar diante disso. Pode ser até um processo jurídico que você tenha. Mas eu não vou entrar, porque demora muito tempo. Meus queridos, o tempo passa para quem faz alguma coisa e para quem não faz nada. Começa a dar andamento nessas coisas. Mas tem que ir lá, tem que ir aqui. Daí eu tenho que começar a pensar, mas será que essa pessoa, ela quer que o processo seja resolvido sem ela dar um passo? Sem ela fazer nada? Será que é isso que ela está entendendo? Então, muitas vezes, queridos, Deus abre as portas e nós é que colocamos, não é nem os obstáculos da porta, porque antes de entrar a gente já começa. Mas é por causa disso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro. E quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos revela a vontade do Pai para as nossas vidas. Por isso, queridos, não adianta apenas a gente apresentar todas as dificuldades, e mesmo com o exemplo que tivemos aqui da Filadélfia, mas tem uma coisa que eu não quero deixar de falar nesta noite aqui para a gente. Primeira coisa, nós temos que entender que no Velho Testamento a vida não foi um mar de rosa para ninguém, nem para o nosso Salvador Jesus Cristo. Moisés, Deus abriu a porta para ele liderar o povo. Quanta luta esse homem teve. Pega o exemplo de Davi, foi ungido rei, mas viveu em caverna antes de assumir o trono. Por isso, queridos, Deus quer que você continue superando as dificuldades com fé em Cristo e influenciando as pessoas que não conhecem Jesus como seu Salvador, Redentor e Consolador. Quantas pessoas você tem influenciado onde você está, onde você mora, no seu trabalho? Quantas vezes você, de alguma maneira, tem se preocupado em compartilhar sua fé de alguma forma? Quantas vezes, onde você lá no teu condomínio, quantas vezes você já fez até uma distribuição de folheto para alguém, ou quantas vezes você deu uma parada no teu tempo para conversar sobre Jesus?
precisamos pensar sobre isso. E como fazer isso? Uma coisa só: ter humildade. Meus queridos, quando a gente não sabe de uma coisa, a gente tem que perguntar para quem sabe. E até quando a gente pensa que sabe, mas não está dando certo, então a gente tem que assumir que a gente não sabe e tem que pedir para alguém que sabe. Nós vemos que Deus abre a porta, já sabemos que nessas portas temos a possibilidade de dificuldades que são reais, e para a gente ajudar, então, para a gente sobreviver a tudo isso, primeira coisa é uma dose de humildade. Isso é muito importante. E a humildade, ela se expressa em obediência, amabilidade, mansidão, atenção. Porque às vezes a gente pede para a pessoa uma ajuda, mas quando a pessoa fala, a gente não aceita. Né? Acontece essas coisas, né? Comigo acontece muito. Agora, humildade não é ingenuidade. E o que é a ingenuidade? A ingenuidade, ela é uma coisa que ela é só reativa, ela só absorve, né? Ela sopra a situação e diz que está bom. O perigo é que nesse que está bom é porque a gente não quer se esforçar, se empenhar e mudar a história. Ah, não, Deus está vendo isso. É assim que Deus quer, né? Meus queridos, Deus quer que você sobreponha, que você sobreviva aos obstáculos, não que você absorva. Então você tem que buscar ajuda, porque se não buscar ajuda, você vai continuar sofrendo. O resultado é um sofrimento cada vez maior. E a humildade é o que? É uma força propulsora, que nos leva a buscar ajuda para fazer o que Deus quer dentro daquela porta que Ele abriu, que está cheio de obstáculos. Por isso, queridos, nós precisamos pensar, refletir. Primeiro, Deus está no comando. Não é você e não sou eu. Nós estamos simplesmente seguindo a jornada e Deus nos conduzirá durante o percurso. Nunca se esqueça, meus queridos, Deus é soberano. Você vai enfrentar dificuldades, porém, não se esqueça que foi Deus que abriu a porta, é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te ajudar a atravessar. Não queira atravessar sozinho. Não se esqueça, Deus está sempre no controle. Queridos, é perceptível que quando nós confiamos no controle de Deus, a pressão diminui nas nossas vidas. E isso vai nos ajudar a ter coragem para enfrentar todos os desafios. Diante dos obstáculos dentro dessa porta que Deus te abriu, da tua resposta de oração, abra sempre seu coração, dobre sempre o seu joelho e peça sabedoria. O verdadeiro sucesso no percurso da porta aberta ou da oportunidade que Deus te dá, começa quando você se ajoelha diante do Deus Todo-Poderoso e medita na sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos ajuda a usufruir das portas que Ele abre. E quando formos tentados pela nossa carne, querendo ficar só ali se lamentando e ficar na reação, Deus não espera que a gente fique só absorvendo essas questões. Ele quer que nós dobremos o nosso joelho para transpor os obstáculos, porque se Deus abriu uma porta, Ele tem um propósito claro para você, e um desses propósitos é que você cresça espiritualmente. Outro desses propósitos, o mais importante de todos, é que Ele espera que você de alguma maneira influencie o local onde você está com a tua fé.